Salve, fiel! Salve, galera do Timão. Fiel, vamos ver aqui o que a imprensa vai falar a respeito do Corinthians e eu quero ver a análise do Facincani, porque ultimamente ele tá dando aula sempre, tá dando show representando quando se trata de Corinthians. Quero ver o que ele vai falar do jogo de ontem e também tudo que tá acontecendo no Coringão. Fiel, representa com like e vamos ver as notícias do Corinthians. Vamos lá, Fiel. E pra mudar de assunto, você começa a falar do ovo da galinha, não sei o quê. Vamos falar do Corinthians, Lelê. Vamos lá. Ó, Bora! Tá porra, Alemão. Ajuda aí, meu. Tirou a zica aí do Brasileirão. E Já fala do jogo. A gente palpitou fim de semana, hein? Chegou Calma, então, já. né, a primeira vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro, pra deixar ali a lanterninha, né, apesar de ter um jogo a menos nessa tabela, mas era importante, né, até pra não começar aquela velha pressão em cima do trabalho do Dorival, pensando em Campeonato Brasileiro, já que esse ano, né, estamos com um campeonato bem específico aí, começando já em janeiro, início de temporada, e o Corinthians, né, vinha desgastado aí em alguns jogos. E ontem, o primeiro tempo foi bem ruim, tá? Bem abaixo aí do esperado, mas no segundo tempo, acho que o puxão de orelha do Dorival no vestiário funcionou, o time voltou bem mais ligado, tanto é que logo nos primeiros minutos já consegue o primeiro gol, né? Que foi ali numa jogada de escanteio, onde o Garro bate muito bem e o Gabriel Paulista chega para finalizar ali para dentro das redes. O Garro, infelizmente, mais um jogo abaixo dele, né? O Bidon se machucou, teve um estiramento na coxa, então o Garro foi o titular. E a gente sente claramente a diferença, né, na qualidade de quando o Bidon está em campo hoje e de quando o Garro está, porque o Garro fisicamente ele não consegue acompanhar muitas coisas, não é o mesmo Garro de 2024 que a gente tanto aprendeu a admirar. Ele hoje tem essa dificuldade sim, mas o que vem salvando talvez o futebol do Garro é justamente as bolas paradas, porque ele bate muito bem na bola e nessa cobrança de escanteio aí ele acabou dando uma assistência então para o primeiro gol do Timão do Gabriel Paulista. E o Corinthians no segundo tempo foi dominante aí em toda a etapa, tá? Complementar. Acho que o Bragantino, mesmo quando conseguiu um pênalti, ele não estava bem no jogo, o Corinthians conseguia controlar todas as ações. Foi um lance ali, né, de que o jogador do Bragantino tentou o chute. Você achou pênalti? Muito. Não. Ele abriu a asa Muito ali? pênalti. Eu não achei. Muito. Não abriu nada, tava colado ao corpo. Tava colado ao corpo e de costas e pega. Claro que tava. Tem uma câmera dentro do gol que dá pra ver que não tava colado. Não achei pênalti. Se fosse contra o Corinthians também não acharia pênalti, como sempre ninguém falo. coloca isso em questão. Mas, enfim, foi marcado. Eu acho que ele tava com o braço... Peraí que eu tô vendo. Eu assisti assim, ó lá. Beberam um pouco ali. Eu achei que ele tava assim com o braço colado ao corpo. Foi mais uma defesa do que ele tentar uma vantagem de tentar abrir e Vamos pegar. voltar ao lance lá pra gente fazer uma avaliação mais É que aquela imagem lá só não dá pra ter certeza. Com a imagem que passou ali não foi. O Golcan lá que fala. O cara bateu mal. Sim. A câmera dá pra ver a nítida imagem. Que ele dá o braço, o cotovelo tava aberto. eu e acho faz que por ação trás de do gol e dá. tem uma pequena ação de bloqueio na hora. Então foi pena. Olha, eu não achei, tá? Mas você viu a imagem de dentro do gol? Não, essa aí eu não vi. Então, por isso, eu também achava que não tinha sido. Quando eu vi a imagem de dentro do gol... Como eu achava que Imagem de dentro do na gol? hora o Bidu tava câmera dentro impedido, do gol, falei, gol, vai gol, pedir depois não. Não, pela câmera da TV, eu não achei. Eu fiquei Achei na que ele dúvida se também. virou assim e pega. Mas também é um tipo de lance, como eu falei na transmissão ontem. A gente já viu árbitros marcarem esse já tipo viu de não pênalti. marcar. É isso. Então não é Tá na aquela base coisa isso aí. absurda, Tá porque a fácil. gente já viu marcarem, inclusive a nosso favor, né? Então é aquele lance de o árbitro vai interpretar se ele teve vantagem ou não sei o quê, né? Bom, E outra, contra o Corinthians é mais fácil fazer gol de escanteio do que de pênalti também, porque o Hugo Souza é um monstro pegando pênalti. Verdade. e aí o Hugo pegou mais um, né? Agora eu só achei que Eu gostei. Letícia, você falou sobre o mudamos de primeiro emissora. tempo. Eu gostei do Corinthians. no primeiro Não, tempo. não, volta muito dos abaixo. Achei que o Yuri Alberto muito bem. Não, o Yuri foi o único, aliás, no Correndo primeiro muito. tempo, que ele conseguiu uns escapes ali, né, tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo. Ele serviu como um ponta ali, buscando o espaço no corredor nas costas da zaga do Bragantino, mas só. Porque o Garro tava mal, o Memphis tava mal, errando muito passe, o Carrilho, né, que se arrasta muitas vezes em campo. E a gente sentiu vai entrar de muito novo aí, a gente. falta do Bidon e do André Luiz, né, por Toda hora, de desse novo. meio de campo. Mas acho que o Yuri realmente, assim, foi o ponto positivo da primeira etapa. Agora, no segundo tempo, não. O Corinthians voltou melhor, conseguiu dominar totalmente o Bragantino e não à toa faz os 2-0, com o Bidu completando aí, né, o segundo tempo do jogo, jogando muita bola o Bidu, hein? Sabe o que eu achei legal do Corinthians?
Eu gostei muito da entrevista do Hugo Souza depois do jogo, que ele chorou, inclusive, na zona mista. Se emocionou falando que ele tinha consciência, e olha só, eu falava aqui, acho que outras pessoas falavam também, que o começo de ano dele estava ruim. Estava falhando em vários jogos, não estava bem, não estava seguro. E ele falou isso ontem. Eu tenho consciência de que eu comecei o ano mal, não estava me sentindo bem. Ele foi consciente. E foi esse pênalti de ontem, o jogo de ontem, para ele sente que foi a chave da virada do ano. O recomeço, pensando inclusive na Copa do Mundo. E ele acabou se emocionando. Eu não sei se por trás disso tem outras coisas que podem ter acontecido na vida pessoal, enfim, que atrapalharam no dia a dia, não sei, aí eu tô conjecturando. Mas o que me chamou a atenção foi isso, ele assumindo que começou o ano mal e que agora ele sente que a situação tá mudando favoravelmente a ele. Eu acho que é legal quando um jogador faz uma autocrítica e é sincero ao admitir que de repente não vive um bom momento, que falhou, né? E que agora tem a possibilidade de retomar aquele ritmo que ele vinha tendo. É bom. Minha labirintite vai atacar aqui com esse pênalti aqui. Tá? Eu não entendi que imagem é essa. Tá girando tudo. Peraí que eu tenho que... Tem que tirar. Você falou do Bidu. Se conseguissem achar essa imagem que o Alex tá falando. É que eu achei por trás também. Eu não vi também. Mas a da câmera da TV que mostrou ontem, inclusive pro VAR, eu achei que não, né? Tá, a gente vai procurar. Mas antes, você falou do Bidu, ele até fez gol. E o Dorival, ele falou depois da partida, ele foi questionado sobre Bidu e Mateuzinho na seleção, o que ele acha disso. E ele falou também sobre a lesão do Bidon, o Dorival. Vamos colocar então essas sonoras, aí a gente volta aqui pro debate. A seleção aí também já é demais. E aqui o Bidu era o terceiro jogador da posição. Mateuzinho não vinha num bom momento. Hoje são dois jogadores aí que eu não tenho dúvidas que estão sendo observados futuramente, uma possível daqui, quem sabe, para essa edição ou num futuro bem próximo aí, até uma possibilidade de seleção, pelo crescimento que eles vêm tendo, pela regularidade que vem mantendo. Mateuzinho hoje se apresenta aí como um dos melhores laterais do país, Bidu se destacando em todas as partidas desde o ano passado, Bidon num crescimento que impressiona. Então, assim, eu acho que isso pontua o trabalho que vem sendo desenvolvido coletivamente, encontrando situações importantes, fazendo com que o crescimento de alguns jogadores aconteça. Eu acho que essa é a nossa preocupação. O mais importante é que coletivamente nós estejamos sempre bem. E para que isso aconteça, quanto mais composto for o nosso elenco, naturalmente, voltando àquela pergunta lá atrás, mais condições de podermos revezar de uma partida para outra, recuperando boa parte do grupo e estando nas partidas seguintes em totais condições de podermos jogar dentro das nossas melhores condições. Nós questionamos a todo instante, inclusive no intervalo, como que ele estava, mas ele disse que estava bem, que retornaria, que aquilo vinha acontecendo já há algum tempo. Em alguns momentos ele sentia. Acabou que depois da partida, no dia seguinte, ele teve aí sim a condição agravada, naturalmente em razão da partida, mas nós questionamos, nós fizemos o nosso papel de perguntarmos se ele estava suportando, se estava com algum problema mais sério, e a percepção aí é do atleta, não tem como você interferir, a não ser que você tome uma medida drástica. E como ele vinha atuando, como ele vinha jogando, era impossível fazer uma alteração naquele momento, na dúvida se realmente aquilo estaria interferindo no rendimento dele, que não vinha acontecendo pelo nível de atuação que ele teve. Então, é muito complicado. Você não tem como mensurar dentro de campo aquilo que esteja acontecendo com um atleta ou outro. É isso aí, ó. Bidu e Mateuzinho, a gente estava até discutindo aqui, né, Lelê? Sim. Talvez o Bidu tenha mais chance, eu acho que o Bidu, ele tem menos opções. Quem é convocado hoje? Alexandre, né, do Flamengo. E o Luciano Juba, que é o único que, para mim, está à frente do Bidu hoje no Brasileirão, né, em qualidade, melhor no auge do momento, é realmente o Luciano Caio Henrique, né, o que joga na França, também vem sendo chamado. Acho que não tem na esquerda, né, então o Bidu pode ser uma opção. E na direita,
Tem o Ele PH. vem usando o Militão, tem o PH. O Vitinho, que o Wanderson, Ancelotti estava observando Vitinho. ontem, inclusive no Maracanã, no jogo do Fluminense e Botafogo. Do Wesley. Mas eu até testaria o Bidu agora nessa convocação de março, viu? Eu levaria sim. Eu acho que ele tá muito bem, que realmente nessa carência que a gente tem de laterais, tanto no futebol brasileiro aqui no Brasileirão, quanto na seleção brasileira, não é absurdo você pensar em convocar o Bidu, não. Porque como eu falei, pra mim hoje aqui no Brasil, à frente dele, só o Luciano Juba, de momento, tá? Apresentando o futebol do momento. Porque ano passado ele até deu uma oscilada também. Mas eu não quero que ele seja convocado. Vocês levariam os dois? Eu prefiro que ele continue jogando bem e não vá pra seleção e volte na nhaca, como a maioria dos jogadores fazem. Vocês levariam o Bidu e o Mateuzinho pra seleção? Pelo que ele tá jogando, eu acho que ele precisaria também. A gente pede tanta oportunidade para quem tá bem. Ele tá bem. Tá. Eu testaria. Porque se a não for agora em março, vai ser quando? Tem mais. Eu acho que ele deu azar de subir de nível a esse ponto muito em cima da hora. Se essa fase do Bidu fosse em 2024 para 2025, teria um ano ainda para amadurecer, para ser observado, para ser convocado pensando na possibilidade da Copa do outro ano. Acho que aí encaixaria. Agora, faltando 3 meses, na verdade, faltando um mês para a convocação da última janela e mais um pouquinho. Mas o treinador deixou claro que ele faria testes até a última. Ele fala também para não desestimular os jogadores que não são chamados, para manter os caras, sabe, com o farol ligado, em alto nível, mas pensando com um realismo maior, pensando nessa Copa do Mundo, saúde. Mas... Eu acho que a gente tem que, sabe, testar, mas agora pra Copa do Mundo agora não dá mais tempo pra isso. Eu não sei se ele é um jogador pra seleção, né, Lê? Por isso, a gente não sabe. Acho que tem padrões e padrões, entendeu? Tem o cara que tá num grande momento e você fala assim, pô, legal tipo pro o Fabrício clube. Bruno, assim? Isso. Num grande momento, Fabrício Bruno é jogador de clube. Mas você tem que levar quem tá no momento, porque futebol testar, é momento. Esse comentário do Facincani, é um cano mesmo. Facincano é ótimo, hein? O Roberto Guerra, ele também diz aqui, cara, mas esses são laterais fraquíssimos pensando em jogar uma Copa do Mundo. Eu concordo, né, que se você pensar numa Copa do Mundo, nos melhores jogadores do mundo e nos laterais que a gente já teve vestindo tem jogador, da seleção, tem jogador que é muito abaixo. Só que no momento que a gente vive, a gente tá em escassez de laterais. Então você tem que testar quem tá Tem um melhor, jogador gente. que você joga que você vê que o cara é diferente logo no primeiro toque de bola. O Bidu nunca foi diferente. Ele está numa fase iluminada como o conjunto do Corinthians está. Entendeu? Ele é um mau jogador? Não. Mas se você não tem outras opções, você tem que levar quem ele tá é bem bem diferente do Hugo, por exemplo. Não, pelo amor de Deus. Então, eu testaria assim. Eu acho que eu gostaria de ver o Ancelotti ser coerente com o que ele falou. Quem estiver bem, mesmo que seja a última convocação, eu vou testar. 50 jogadores. Mas aí, por exemplo, eu acho que pro cara jogar uma Copa do Mundo, hoje, principalmente, eu acho que a experiência europeia, ela faz diferença. Entendeu? De você estar acostumado a lidar. O Alexandre seria... O Alexandre é um cara que tem isso, o Alex Telles. Mas o Botafogo não tá bem e tal, mas são jogadores que já estão acostumados a esse nível de jogo. Me passa mais segurança. O Renan Lodge, no Atlético Mineiro, é um cara que voltou, e apesar do Atlético não tá bem. Lodge, a gente esqueceu mas do Lodge. O Lodge e o Arana. O Renan voltou muito bem. Os jogos que eu vi agora do Atlético Mineiro, ele tá jogando direitinho. O Arana tá bem? Fluminense, né? Mas daí, não sei. Entendeu? Você tem ainda o Guilherme Arana, então eu acho que há uma lista de atletas melhores. O Juba tá na frente. O Juba. Eu acho que assim, se você pensa, por exemplo, o Guilherme Arana, é um cara que a gente sabe que é melhor do que o Bidu de potencial, porque a gente já viu o Guilherme Arana, inclusive ele era pra ter jogado na Copa do Mundo. Pela história. O momento do Arana não é melhor do que o do Bidu. Mas, você tem essa diferença da qualidade no geral, do que a gente já viu dos jogadores e de momento. A gente tem visto muito, desculpa, Alemão. Pode falar. Esse Wendel que veio pro São Paulo, você acha que é jogador pra seleção brasileira? Não, e jogou tanto tempo já E vocês lembram, vocês vão lembrar, né? O famoso Zé Carlos, né? Em 98. Da Matonense pro São Paulo. Da Matonense, jogou 6 meses, ele nunca tinha sido convocado pra seleção. Faleceu. Estava na lista da Copa do Mundo e jogou a semifinal como titular, porque o Cafu estava suspenso, né? Então ele jogou a semifinal contra a Holanda de 98 como titular.
E tava lá. Mas também não era pra ter ido, né? Aquilo ali foi um Josimar. Aquilo ali foi um devaneio do Zagallo, apesar do... aquilo ali foi um devaneio. É que nós temos algumas posições no Brasil que de décadas pra cá nós estamos tendo uma queda ali era pra absurda, hein? E assim, Maria. a lateral, principalmente, nos anos de auge da seleção brasileira, a gente sempre teve laterais que apoiavam muito, que se apresentavam muito à frente. E já quando a gente começou a ter essa decadência e essa escassez de laterais, já na época do Tite, ele teve que jogar uma Copa com 2 laterais que tinham mais características de zagueiros, né? Pode ser. Isso é uma verdade. Corinthians! Cadê? Quando é o Corinthians trava, velho. Você quer o gol. E aí, gramado bom também. Mas o Fernando Diniz reclamou. Reclamou, né? Reclamou. Muito rápido, muito diferente. É verdade, ele reclamou no final do ano passado do gramado. Falou que era diferente, né? Outro jogo. Meu Deus do céu, gente. E esse Corinthians do Dorival ganha a primeira no Brasileiro. E um jogo que atrapalha o Diniz, porque o Diniz gosta daquela coisa de toque de bola e de repente, né, rapidinho... Não, né? Cada um fala um negócio hoje em dia que eu vou te falar, viu, meu? Cara, fez o jogo que tinha que fazer contra um Bragantino. Ultimamente o Bragantino tem... Os últimos 3 jogos tinham sido 3 vitórias do Bragantino. Mas também tem aquela história dos 3 pênaltis que o goleiro defendeu também naquela... Foi Copa do Brasil, né? Não, foi Sul-Americana, né? Sul-Americana, né? Lembra? Jogo. Teve esse histórico do Hugo, né? Jogo. Foi uma quinta-feira, quarta ou quinta-feira à noite, né, Isa? O Gabriel Paulista está num momento espetacular no Corinthians, né? Porque faz gol aí na Supercopa. Ontem finalmente acertou um chute na bola. Finalmente. Foi escanteio a bola aí? Foi escanteio. O Mateuzinho, ontem muita gente pedindo o Mateuzinho e o Bidu, né, na seleção brasileira, vê se pode, hein, cara. O Bidon teve um desconforto e não jogou, né? Foi isso? Ele e o André, né, vão ficar alguns jogos aí afastados. Mas o Bidu e o Mateuzinho fazendo bons jogos, o Bidu inclusive fez um dos gols aí, né, e aí houve um pênalti, uma bola chutada, e aí você vê que o jogador não pode nem se proteger, né. Que ao se proteger... Aí, esse lance aí, ó. Cara, não dá nem tempo do cara. Pênalti, deram pênalti. Vergonha. Então, o senhor... vergonha isso daí. Isso não foi pênalti. Mas aquela história, bateu no braço, aí o Pita vai bater e o Hugo vai fazer a defesa. Gente, o árbitro foi o Felipe Fernandes, tá? A maior parte de defesas do Hugo de pênalti é no canto direito dele, Hugo. Ele pega muito pouco pênalti do lado esquerdo. Não fica dando dica, Sormani. Vou dar uma estatística aqui que eu até tinha mandado no grupo. A gente separou. Separou? Então depois a gente fala. Esse pênalti é um absurdo. Ainda bem que o pênalti foi a favor do Corinthians, porque foi contra o Corinthians, porque quando é a favor, os últimos 11 pênaltis o Corinthians errou metade. Bastante. Entendeu? Acho que o Corinthians precisa definir um batedor oficial, né? Tá que nem o São Paulo, então. Não sei, Ninguém sabe quem bate pênalti. Não sei, eu acho que tem que rodar e dar responsabilidade para todo mundo, viu? Porque todo mundo já perdeu pênalti. Todo mundo erra, escolhe um só. Então, mas aí só um erra também, né? Eu colocaria o batedor oficial, o Bidon, mano. Batedor esquerdo é difícil perder pênalti. O cara canhoto é muito difícil perder pênalti, porque dá pra ele bater dos dois lados, mano. O direito também dá, mas não se compara com o canhoto, pô. Canhoto é diferenciado. Pessoal, comente aí. Use o espaço de comentário e a sua opinião. E representa com like, beleza? Tamo junto, rapaziada. Agora, domingo é o São Bernardo. Corinthians precisa se classificar. Não tá classificado, não. E na quinta-feira, o Corinthians enfrentará o Atlético Paranaense. Jogo atrasado. Representa e vai, Corinthians. Atlético Paranaense, obviamente, é Brasileirão.